Olá pessoal, aqui é o pastor William e esse é o nosso momento de ampliar a palavra em nosso coração. Então, hoje eu quero tratar com vocês a respeito de qual é a sua fonte. É muito comum que nós levemos o nosso dia a dia e com as atividades, o correr da nossa vida tão ocupada, nossa vida moderna, nós nos esqueçamos um pouco de quem é a nossa fonte. Hebreus, no capítulo 4, no versículo 16, há um convite de Deus para mim e para você que é muito interessante, me chama muita atenção. O versículo diz assim: achegai-vos confiadamente ao trono da graça, para que você possa obter misericórdia e graça em tempo oportuno. Muitas vezes nós não nos damos conta de que nós temos a maior e melhor fonte sobre as nossas vidas, o nosso Pai, um Pai de amor que cuida de nós em todos os detalhes. E nós deixamos que os acúmulos diários roubem do nosso coração a palavra e roubem da nossa vida o fluir divino que nos faz viver em abundância. É necessário que você se lembre que a sua fonte de renda, a sua fonte financeira não é o seu trabalho. A sua fonte de alegria não são as outras pessoas ou as circunstâncias ao seu redor. A sua fonte de paz não é quão bom ou quão ruim as circunstâncias se apresentam para você, mas a fonte verdadeira da sua vida é o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Pai nos faz o convite para virmos obter, achegai-vos confiadamente ao trono da graça, para que você possa obter misericórdia e graça em tempo oportuno. Muitas vezes nós pensamos, mas sabe de uma coisa, pastor, eu não estou tão bem, eu acho que eu errei, eu pisei na bola e eu não me sinto digno de me achegar ao trono. É nesse momento que você tem que se achegar ao seu Pai, é nesse momento que você precisa mais dele. A palavra diz que é o trono da graça. A palavra em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 21, ela nos diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Esse é aquele que se referia a Jesus. Jesus, que não conheceu o pecado, foi feito pecado no meu e no seu lugar, para que por meio dele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe, ser justiça de Deus é ter a capacidade de estar diante do Pai sem medo, sem culpa e sem condenação, como se o pecado jamais houvesse existido. A palavra não diz que o pecado não existiu, ela disse que é como se ele jamais houvesse existido. O Senhor sabe que nós iríamos pisar na bola, o Senhor sabe que coisas iriam acontecer ao longo do caminho e por isso Ele providenciou o sacrifício perfeito de Jesus, que pagou o preço e pelo sangue dele no qual nós fomos lavados, nós podemos nos achegar confiadamente. O convite foi feito para que, como filho, você se achegasse com confiança. Foi pago um preço pela sua adoção de filho. E esse foi o sangue de Jesus. Você acha verdadeiramente que o sangue dele não era suficiente? Você acha verdadeiramente que o seu pecado vale mais do que o sangue de Jesus? Eu vou te dizer, não chega nem próximo. Foi um preço mais do que suficiente, foi muito precioso para que qualquer erro pudesse apagar aquilo que ele fez pela sua vida. Então, quando você estiver nesses momentos atribulados, ou mesmo no seu dia a dia comum, é importante que você se lembre em cada etapa da sua vida. Você é filho de Deus. A sua fonte não é qualquer uma, a sua fonte é o trono da graça. Quando você entende a paternidade de Deus e o amor dele para com você, a sua confiança é outra. Conta uma história de que certa vez um presidente, ele iria assumir o cargo, as eleições haviam passado, o janeiro chegou e ele iria assumir o cargo de presidência. Mas alguns dias antes ele foi conhecer o gabinete e chegando lá, ele ligou para sua esposa e disse: olha, traz os nossos filhos para eles conhecerem aqui, hoje está um dia bem tranquilo e vai ser uma ótima oportunidade para mostrá-los aonde o papai vai trabalhar. Quando aquela esposa chegou com os filhos, diz que o filho mais novo, ele entrou na sala principal e ele viu a sala do pai, viu o pai sentado lá no gabinete presidencial e disse que ele saiu correndo e entrou naquela sala. Quando ele entrou ali, diz que os seguranças estavam na porta e ele era bem pequeno, ele correu e conseguiu passar por debaixo dos seguranças, pulou no colo do presidente e quando os seguranças foram gritar, não faz isso, disse que o pai deu um sinal. E disse um sinal que dizia, tá tudo bem. E eles disseram, menino, você não sabe que esse é o presidente? Diz que a criança olhou com um sorrisinho e disse, para você é presidente, para mim é papai.
Sabe, não deixa de que o seu entendimento de que o nosso Deus é o nosso Senhor, que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, mas que Deus, que também é nosso Senhor, mas é o nosso Pai, te deixe tão distante que você esqueça da paternidade. Para os outros podem ser apenas um senhor, alguém distante, mas para você é papai, ele te chama de filho. E é por isso que o convite dele é: achegai-vos confiadamente, achegai-vos com segurança de que o seu pai tem um trono de graça e misericórdia para você. Sabe, a graça é o favor de Deus que nós não merecemos. Não é por quão bom você é ou você foi, não é por quão correto você é ou você foi, mas é por quão bom Jesus é, pelo preço que Ele pagou na cruz, que a graça nos alcançou. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Sabe, a graça maravilhosa de Deus te atraiu para perto e Ele te disse: para você tem uma fonte diferente. Achegai-vos confiadamente ao trono da graça para obter misericórdia e graça em tempo oportuno. Muitas vezes nós esquecemos o que misericórdia realmente significa e nós temos um conceito raso de misericórdia. Nós dizemos assim: misericórdia, eu sei, é quando eu faço algo e Deus não me cobra como deveria, ou Deus não me cobra por conta da graça. Então Deus é um Deus misericordioso, Deus é um Deus bonzinho. Não, irmão, isso é apenas uma pequena parcela da graça. Graça no original é elos. E elos, em todo o seu significado, denota a bondade de Deus, a gentileza de Deus, o carinho de Deus e o desejo dele em auxiliar o aflito em sua necessidade. Aí Deus vem para mim e para você e faz o convite: achegai-vos confiadamente ao trono da graça para obter misericórdia e graça em tempo oportuno. A graça de Deus é a habilidade de Deus em nós para nos capacitar, para nos fazer ter resultados extraordinários. Graça, a pessoa de Cristo em nós, nos habilitando para resultados extraordinários. Então, concluindo, Deus estava te fazendo um convite aqui, te lembrando: ei, você tem uma fonte. A sua fonte de vida é o meu trono. Achegai-vos confiadamente ao trono da graça para obter misericórdia, o meu carinho, a minha gentileza, o desejo que eu tenho de auxiliar o aflito em tempo de necessidade. Achegai-vos confiadamente ao trono da graça para que possa obter misericórdia e graça, para que você possa obter a minha habilidade em você, para que você possa ativar a minha habilidade em você para esse tempo de necessidade. Então, fechando esse versículo, vai ficar assim: achegai-vos confiadamente ao trono da graça para obter o meu carinho e a minha gentileza, o meu desejo de te ajudar, te habilitando a passar por cima de todas as circunstâncias, te habilitando a fazer o impossível, te habilitando a chegar no resultado que sozinho você jamais conseguiria. Achegai-vos confiadamente ao trono da graça para obter misericórdia e graça em tempo oportuno. Um forte abraço.